Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Alguns são de opinião que este foi o primeiro sermão que Cristo deu, portanto, pode desafiar nossa melhor atenção. Abençoados são os pobres de espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo, começando a erguer um alto e majestoso tecido de bem-aventurança, lança o fundamento dele abaixo, na pobreza de espírito, mas nem toda pobreza é abençoada. Usarei uma distinção quadrupla. Primeiro, distingo entre pobres de prosperidade e pobres de espírito. Existem os pobres do diabo, eles são pobres e maus, cujas roupas não estão mais rasgadas do que sua consciência. Há alguns cuja pobreza é seu pecado, que por imprevidência ou excesso se trouxeram à pobreza. Estes pobres de ser pobres em propriedades, mas não pobres em espírito. Segundo, distingo entre pobres espiritual e pobre de espírito. Aqueles que não têm graça é pobre espiritualmente, mas não é pobre de espírito. Ele não conhece sua própria mendicância. Você não sabe que é pobre. Apocalipse 13:17. Ele é pobre no pior sentido, que não tem noção de sua pobreza. Terceiro, distingo entre pobre de espírito e pobre de espírito. Disse que são pobres de espírito aquele que tem espírito mesquinhos e baixos e que agem abaixo de si mesmo. Tais são os avarentos, que possuem grandes propriedades, mas dificilmente podem se dar o luxo de comer, que vivem sorrateiramente e estão prontos para desejar que suas próprias gargantas sejam cortadas, porque são forçados a gastar algo para satisfazer as exigências da natureza. Este Salomão chama o mal debaixo do sol. Há um mal que vi debaixo do sol, um homem a quem Deus deu riquezas, de modo que nada lhe falta do que deseja, mas Deus não lhe dá poder para comer dele. Eclesiastes capítulo 6, versículo 2. A verdadeira religião não faz do homem um mesquinho, embora ensina a prudência, mas não a sordidez. Depois, aqueles que agem abaixo de si mesmo, como cristãos, enquanto pecaminosamente obedecem e se prostituem aos desejos dos outros, o tipo básico de metal que leva a qualquer carimbo, eles vão querer uma peça de prata, parte com a joia de uma boa consciência, serão da religião popular. Eles vão dançar ao som da flauta do diabo, se seu superior ordenar. Estes são pobres de espírito, mas não pobres de espírito. Quarto, distingo entre pobres no sentido evangélico e pobres no sentido papista. Os papistas dão uma interpretação errada do texto. Por pobres de espírito, entende-se aqueles que, renunciando às suas propriedades, juram uma pobreza voluntária, vivendo aposentados nos seus mosteiros. Mas Cristo nunca quis dizer isso. Ele não os declara bem-aventurados que se fazem pobres, deixando suas propriedades e chamando mais os que são evangelicamente pobres. Bem, então, o que devemos entender por pobres de espírito? A palavra grega para pobre não é apenas tomada em sentido estrito para aqueles que vivem de caridade, mas em um sentido mais amplo, para aqueles que são destituídos tanto de conforto interno quanto externo. Pobres de espírito, então, significa aqueles que são levados ao sentido de seus pecados e, não vendo bondade em si mesmos, se desesperam em si mesmos e suplicam inteiramente a misericórdia de Deus em Cristo. Pobreza de espírito é uma espécie de autoaniquilação. Os pobres de espírito, diz João Calvino, são aqueles que não veem nada em si mesmo, mas voam para a misericórdia para o santuário. Tal era o publicano. Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Deste temperamento era Paulo, para que eu seja achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça. Filipenses 3, versículo 9. Estes são os pobres de espírito que são convidados como convidados para o banquete da sabedoria. Provérbios 7, versículo 3 ao 4. E várias questões podem ser propostas. Primeiro, por que Cristo vai começar com pobreza de espírito? Por que isso é colocado em primeiro plano? Eu respondo, Cristo faz isso para mostrar que a pobreza de espírito é a própria base e fundamento de todas as outras graças que se seguem. Você também pode esperar que o fruto cresça sem raiz, como as outras graças sem pobreza de espírito. Até que um homem seja pobre de espírito, ele não pode chorar. A pobreza de espírito é como fogo sobre o lambime, que faz a água cair dos olhos, quando o homem vê seus próprios defeitos e deformidades e se considera arruinado. Então ele lamenta por Cristo, as fontes correm nos vales. Salmo 104:10. Quando o coração se torna um vale e fica abatido pela pobreza de espírito, agora as fontes do santo luto correm para lá.
Até que um homem seja pobre de espírito, ele não pode ter fome e sede de justiça. Ele deve primeiro ser sensível à necessidade, antes que ele possa sentir fome. Segundo, qual é a diferença entre pobreza de espírito e humildade? Estes são tão pouco parecidos que foram tomados um pelo outro. Crisóstomo, o pobreza de espírito entende a humildade. No entanto, acho que há alguma diferença. Eles diferem como a causa e efeito. Eu acho que a pobreza de espírito é a causa da humildade, pois quando o homem vê sua necessidade de Cristo e como ele vive das esmolas da graça gratuita, isso o torna humilde. Aquele que tem consciência de sua própria vacuidade e indigência, inclina a cabeça em humildade com a violeta. Humildemente é o doce tempero que cresce da pobreza de espírito. Qual a diferença entre pobreza de espírito e abnegação? Eu respondo, em algumas coisas eles concordam e em algumas coisas eles diferem. Em algumas coisas eles concordam, pois aquele que é pobre de espírito é um abnegado absoluto. Ele renuncia a toda boa opinião de si mesmo. Ele reconhece sua dependência de Cristo e da graça gratuita. Mas em algumas coisas eles diferem. O abnegado parte com o mundo por Cristo. O pobre de espírito parte de si mesmo por Cristo, isto é, sua própria justiça. O pobre de espírito não vê a si mesmo sem Cristo. O abnegado não deixará nada para si mesmo por Cristo, e assim mostrei o que é pobreza de espírito. As palavras assim abertas nos apresentam esta verdade, que os cristãos devem ser pobres de espírito, ou então, a pobreza de espírito é a joia que os cristãos devem usar. Como a melhor criatura foi feita do nada, assim, quando um homem se vê como nada desse nada, Deus faz uma criatura mais bela. É o método usual de Deus tornar um homem pobre de espírito, e então enche-lo com as graças do Espírito. À medida que lidamos com o relógio, primeiro o desmontamos e em seguida colocamos todas as rodas e pinos em ordem. Então o Senhor primeiro desmonta um homem e mostra-lhe sua condição desfeita e depois o coloca no quadro. Os motivos são, primeiro, até que sejamos pobres de espírito, não somos capazes de receber graça. Aqueles que estão inchados com autoexcelência e autossuficiência não é adequado para Cristo. Ele já está cheio. Se a mão estiver cheia de pedrinhas, ele não pode receber ouro. O copo é esvaziado primeiro, antes de despejar o vinho. Deus primeiro esvazia o homem de si mesmo, antes de derramar o precioso vinho de sua graça. Ninguém, a não ser o pobre de espírito, está dentro da comissão de Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Isaías 61:1. Isto é, os que estão quebrantados no sentido de sua indignidade. Segundo, até que sejamos pobres de espírito, Cristo nunca é precioso. Até que vejamos nossos desejos, nunca veremos o valor de Cristo. A pobreza de espírito é sal e tempero, o que torna o sabor de Cristo doce para a alma. A misericórdia é muito bem-vinda aos pobres de espírito, aqueles que se vê vestido com trapos imundos, Zacarias 3, versículo 4 ao 5. O que dará em troca de roupas a justiça de Cristo? O que ele dará para ter a bela mitra da salvação colocada sobre sua cabeça? Quando o homem se vê quase ferido de morte, quão precioso será para ele o bálsamo do sangue de Cristo. Quando ele se vê profundamente atrasado com Deus e está tão longe de pagar a dívida que não consegue resumir a dívida, quão feliz ele ficará por essa certeza. A pérola é de grande valor, só é preciosa para aqueles que é pobre de espírito. Aquele que precisa de pão e está a ponto para morrer de fome, terá custe o que custar. Ele porá suas vestes com penhor, pão que ele deve ter, ou ele está desfeito. Assim, para aquele que é pobre de espírito, que se vê sua necessidade de Cristo, quão precioso é um Salvador. Cristo é Cristo e graça é graça para ele. Ele fará qualquer coisa pelo pão da vida. Portanto, Deus terá a alma assim qualificada para aumentar o valor e estima do Senhor Jesus. Terceiro, até que sejamos pobres de espírito, não podemos ir para o céu. Deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito sintoniza e nos prepara para o céu. Por natureza, o homem está inchado de autoestima, e a porta do céu é tão estreita que ele não pode entrar. Agora, a pobreza de espírito diminui a alma, ele reduz sua superfície, e agora ele está apto a entrar pelo portão estreito. A grande corda não pode passar pelo buraco da agulha, mas deixa ser distorcida e transformada em pequenos fios, e então poderá. A pobreza de espírito desata a grande corda, faz um homem pequeno aos seus próprios olhos, e agora uma estrada feita para ele ricamente do reino eterno.
2 Pedro 1:11. Através deste templo da pobreza, devemos entrar no templo da glória. Mostra em que consistem as riquezas de um cristão, a saber, na pobreza de espírito. Alguns pensam que podem encher suas malas com ouro e então eles são ricos, mas os pobres de espírito são os ricos. Eles são ricos na pobreza. Essa pobreza lhe dá direito a um reino. Como são pobres os que se julgam ricos? Como são ricos aqueles que se veem pobres? Eu a chamo de joia da pobreza. Existem alguns paradoxos na piedade que o mundo não pode entender, para que um homem se torne um tolo, para que se torne sábio. 1 Coríntios 3, versículo 18. Salvar sua vida perdendo-a. Mateus 16, versículo 25. E sendo pobre para ser rico. A razão carnal disso, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Então essa pobreza deve ser buscada mais do que todas as riquezas. Sobre esses trapos está escondido o pano de ouro. Desta carcaça vem o mel. Se bem-aventurados são os pobres de espírito, então pela regra dos contrários, malditos são os orgulhosos de espírito. Provérbios 16, 5. Há uma geração de homens que cometem idolatria consigo mesmo, nenhum ídolo como eu. Eles admiram suas próprias partes, moralidade e justiça própria, e sobre este tronco excesso a esperança de sua salvação. Há muitos bons demais para ir para o céu. Eles têm mercadoria suficiente de seu próprio crescimento e desprezam viver de empréstimos ou estar em dívida com Cristo. Essas bexigas o diabo enche de orgulho e eles estão inchadas de sua própria vaidade. Mas é como o inchado de um homem hidrópico, cuja grandeza é sua doença. Assim foi com aquele orgulhoso juiz. O fariseu se levantou e orou: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, expostores e justos adúlteros, ou mesmo como este publicano jejuou 2 vezes na semana. Dou o dízimo. Lucas 18:11. Aqui estava um homem erguendo a gaveia do orgulho, mas o publicano, que era pobre de espírito, ficou de longe e não levantou nem mesmo os olhos para o céu, mas bateu no peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Este homem levou a grilhada, digo-vos, diz Cristo. Este homem desceu justificado para sua casa e não o outro. Paulo, antes de sua conversão, achava-se em muito bom estado, tocando a lei irrepreensível. Filipenses 3 e 6. Ele pensou ter construído uma torre de sua própria justiça, cujo toco deveria alcançar o céu. Mas finalmente Deus lhe mostrou que havia uma rachadura na fundação, e então ele entrou na rocha dos séculos para que eu seja achado nele. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Não há preceito mais perigoso do que a justiça própria. Esta era o temperamento de Laodiceia, porque você diz que eu sou rico e não preciso de nada. Apocalipse 3, versículo 17. Ela pensou que não queria nada quando na verdade não tinha nada. Quantos faz esta? Vemos alguns navios que escaparam das rochas, mas foram lançados nas areias. Assim, alguns que escaparam das rochas de pecados grosseiros ainda são lançados nas areias da justiça própria. E quão difícil é convencer tais homens de seu perigo. Eles não vão acreditar, mas podem ser ajudados a sair de sua masmorra, como esses trapos podres. Eles não podem ser persuadidos de que seu caso é tão ruim que eles são cegos, mas são como a empregada da Seneca, que nasceu cega, mas ela não quis acreditar. A casa, diz ela, está escura, mas eu não sou cega. Cristo lhe diz que estão nus e oferece seu manto branco para cobri-los, mas eles são de persuasão diferente. Porque são cegos, não podem ver-se nus. Quantos pareçam por serem seus próprios salvadores, que isso possa expulsar o orgulhoso pecador de si mesmo. Um homem nunca vê a si mesmo até que ele saia de si mesmo, e nenhum homem pode sair até que primeiro Cristo entre. Se a pobreza de espírito é tão necessária, como saberei que sou pobre de espírito? Pelos efeitos abençoados desta pobreza, que são: primeiro, aquele que é pobre de espírito é desmamado de si mesmo. Minha alma é como uma criança desmamada. Salmo 131, verso 2. É difícil para um homem ser desmamado de si mesmo. A videira agarra tudo que está próximo para se sustentar. Da mesma forma, há algum galho ou outro que um homem estaria agarrando para descansar. Como é difícil ser tirado de si mesmo. Os pobres de espírito estão divorciados de si mesmo. Eles veem que devem ir para o inferno sem Cristo. Minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Segundo, aquele que é pobre de espírito é um admirador de Cristo. Ele tem pensamentos elevados de Cristo. Ele se vê nu e voa para Cristo para ser vestido com as vestes de sua justiça.
ele se vê ferido, e como o servo ferido corre para a água, ele tem sede do sangue de Cristo e a água da vida. Senhor, diz ele, dê-me Cristo ou eu morro. A consciência se transformou em uma serpente ardente e o picou. Agora ele dará a todo mundo por uma serpente de bronze. Ele se vê em um estado de morte, e quão preciosa é uma folha de árvore da vida, que serve tanto para alimento quanto para remédio. O pobre de espírito vê todas as suas riquezas repousarem em Cristo, sabedoria, justiça e santificação. Em cada necessidade, ele voa para este armazém. Ele adora a plenitude em Cristo. Dizem do petróleo, embora quase usem continuamente, mas nunca se esgotam, e assim é o sangue de Cristo, nunca pode ser esvaziado. Aquele que é pobre de espírito ainda recorre a essa fonte. Ele atribui um alto valor e apreço a Cristo. Ele se esconde nas chagas de Cristo, e ele se banha em seu sangue. Ele se envolve no manto de Cristo. Ele vê uma carência espiritual e fome em casa, mas ele foge para Cristo. Mostre-me o Senhor, e isso basta. Terceiro, aquele que é pobre de espírito está sempre reclamando do seu estado espiritual. Ele é muito parecido com um homem pobre que está sempre lhe faltando de suas necessidades. Ele não tem nada com que se ajudar. Ele está pronto para morrer de fome. Assim é com aquele que é pobre de espírito. Ele está sempre reclamando de sua necessidade, dizendo: quero um coração partido e um coração agradecido. Ele se torna a criatura mais indigente, embora ele não se atreva a negar a obra da graça, o que seria de dar falso testemunho novamente do Espírito. Ainda assim, ele lamenta que não tem mais graça. Esta é a diferença entre um hipócrita e um filho de Deus. O hipócrita está sempre dizendo que tem de bom. O filho de Deus reclama do bem que lhe falta. Um está feliz por ser tão bom, o outro sofre, ele é tão ruim. O pobre de espírito vai de ordenança em ordenança para suprir suas necessidades. Ele teria prazer em aumentar seu estoque. Tente por isso se você é pobre de espírito. Enquanto outros reclamam que querem filhos ou querem prosperidades, você reclama de falta de graça, e isso é um bom sinal. Há uns que faz pobre, mas tem grandes riquezas. Provérbios 13:7. Alguns mendigos morreram ricos. Os pobres de espírito que passaram toda a vida às portas de misericórdia e viveram das esmolas da graça gratuita, morreram ricos na fé, herdeiros de um reino eterno. Quarto, aquele que é pobre de espírito é humilde de coração. Os homens ricos geralmente são orgulhosos e desdenhosos, mas os pobres são submissos. Os pobres de espírito rolam no pó no sentido de sua indignidade. Eu me abomino em pó. Jó 42:6. Aquele que é pobre de espírito olha para a excelência dos outros e suas próprias enfermidades. Ele nega não apenas seus pecados, mas seus deveres. Quanto mais graça ele tem, mais humilde ele é, porque agora ele se vê um devedor maior a Deus. Se ele pode fazer qualquer dever, ele reconhece que é a força de Cristo, mais do que a sua própria. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Como o navio chega ao porto mais pelo benefício do vento do que pela vela, então, quando um cristão faz algum progresso rápido, é mais pelo vento do Espírito de Deus do que pela vela de seu próprio esforço. O pobre de espírito, quando age mais como um santo, confessa-se o principal dos pecadores. Ele corre mais com o defeito de sua graça do que outros com o excesso de seus pecados. Ele não ousa dizer que rezou ou chorou. Ele vive, mas não ele, mas Cristo vive nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele trabalha, mas não ele, mas a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Quinto, aquele que é pobre de espírito está muito em oração. Ele vê quão aquém do padrão da santidade e, portanto, implora por mais graça, Senhor, mais fé, mais conformidade com Cristo. Um homem pobre está sempre mendigando. Você pode saber por isso alguém que é pobre de espírito. Ele está sempre implorando por uma esmola espiritual. Ele bate no portão do céu, ele solta suspiros, ele derrama lágrimas. Ele não sairá do portão até que tenha sua esmola. Deus ama uma ousadia modesta na oração. Tal não deve ser rejeitado. Sexto, aquele que é pobre de espírito contenta-se em aceitar Cristo em seus próprios termos. O orgulhoso pecado discutirá e negociará com Cristo. Ele terá Cristo e seus prazeres, Cristo e sua cobiça. Mas aquele que é pobre de espírito se vê perdido sem Cristo, e ele está disposto a tê-lo em seus próprios termos, um príncipe para governá-lo, bem como um salvador para salvá-lo. Jesus Cristo, meu Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Um castelo que está cercado há muito tempo e está pronto para ser capturado e se renderá em qualquer condição para salvar suas vidas.
aquele cujo coração tem sido um guarnição para o diabo e tem resistido por muito tempo em oposição a Cristo. Quando uma vez que Deus o trouxe à pobreza de espírito e ele se vê condenado sem Cristo, deixe Deus propor quaisquer artigos que ele queira, ele irá prontamente assiná-los. Senhor, o que você quer que eu faça? Atos 9:6. Aquele que é pobre de espírito fará qualquer coisa para que possa ter Cristo. Ele decapitará seu amado pecado. Ele, com Pedro, lança-se sobre as águas para vir a Cristo. 7. Aquele que é pobre de espírito é um exaltador da graça gratuita. Ninguém magnifica tanto a misericórdia de Deus como os pobres de espírito. Os pobres agradecem muito. Quando Paulo provou a misericórdia com que gratidão ele adora a graça gratuita. A graça de nosso Senhor superabundou. 1 Timóteo 1:14. Foi uma graça superabundante. Ele coloca a coroa de sua salvação sobre a cabeça da graça gratuita. Como um homem que é condenado e tem um perdão enviado, quão grande ele proclama a bondade e misericórdia de seu príncipe. Assim Paulo exige graças gratuitas em sua magnífica. Ele intercala todas as suas epístolas com graça gratuita. Como um vaso que foi perfumado para que fez com água tenha gosto dele, assim Paulo, que era um vaso perfumado com misericórdia, faz todas as suas epístolas provarem desse perfume de graça. Aqueles que são pobres de espírito bendizem a Deus pelo menos migalha que cai da mesa da graça gratuita. Trabalho pela pobreza de espírito. Cristo começa com isso e devemos começar aqui, se alguma vez formos salvos. A pobreza de espírito é a pedra fundamental sobre a qual Deus coloca a superestrutura da glória eterna. Há 4 coisas que podem persuadir os cristãos a serem pobres de espírito. Primeiro, essa pobreza é sua riqueza. Você pode ter as riquezas do mundo e ainda ser pobre. Você não pode ter essa pobreza sem se tornar rico. A pobreza de espírito lhe dá direito a todas as riquezas de Cristo. Segundo, essa pobreza é sua nobreza. Deus olha para você como pessoa de honra. Aquele que é vil aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus. A maneira de subir e cair, Deus estima o vale mais alto. Terceiro, a pobreza de espírito acalma docemente a alma. Quando o homem é tirado de si mesmo para descansar em Cristo, que abençoada calma há no coração. Sou pobre, mas meu Deus suspirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Eu sou indigno, mas Cristo é digno. Eu sou indigente, mas Cristo é infinito. Guia-me para a rocha que é mais alta do que eu. Salmo 61:2. Um homem está seguro sobre uma rocha. Quando a alma sai de si mesma e se centra na rocha, Cristo agora, ela está firmemente assentada em sua base. Esta é a maneira de confortar. Você será ferido de espírito até que se torne pobre de espírito. Quarto, a pobreza de espírito abre o caminho para a bem-aventurança. Abençoados são os pobres de espírito. Você é pobre de espírito? Vocês são pessoas abençoadas. Feliz porque você já nasceu. Se você perguntar, onde está essa bem-aventurança? Isso se nas próximas palavras, dele é o reino dos céus. Quinto, os pobres de espírito são enriquecidos com o reino celestial. Deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui está um grande avanço para os santos. Eles serão avançados para um reino celestial. Há alguns que, aspirando à grandeza terrena, falam de um reino temporal aqui. Mas então, a igreja de Deus na terra não seria militante, mas triunfante. Mas é certo que os santos reinarão de maneira gloriosa. Deles é o reino dos céus. Um reino é o pináculo e o topo de toda felicidade mundana, e esta honra tem todos os santos. Assim diz nosso Salvador. Deles é o reino dos céus. Todos os súditos de Cristo são reis. Pelo reino dos céus entende-se aqueles que estão na glória, que os santos desfrutarão quando reinarem com Cristo e os anjos para sempre. Pecado, inferno e morte totalmente subjugados. Para a ilustração disso, mostrarei primeiro em que os santos no céu são como rei. Os reis têm suas insígnias suas da realeza e majestade. Primeiro, os reis têm suas coroas. Assim os santos após a morte têm sua coroa real. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Os crentes não são apenas perdoados, mas coroados. A coroa é uma bandeira de honra. Uma coroa não é apenas para todos. Não vai caber em todas as cabeças. É apenas para reis e pessoas de renome usarem. Salmos 21:3.
A coroa que os pobres de espírito usarão no céu é uma coroa honrosa. O próprio Deus o instala em sua honra e coloca a coroa real sobre as suas cabeças. E esta coroa que os santos usarão é divinamente glória e ilustre, excede todas as outras. Primeiro é mais puro. Outras coroas, embora sejam feias de ouro puro, são de metal misturado. Eles têm seus problemas. Uma coroa de ouro não pode ser feita sem espinhos. Tem tantos vexames que lhe pertencem que é capaz de fazer a cabeça doer. O que fez Ciro dizer que os homens soubessem os cuidados que ele tinha sobre a coroa imperial. Ele achava que eles não se rebaixariam ao torná-lo. Mas a coroa dos santos é feita sem cruzes, não se mistura com o cuidado de guardar ou o medo de perder. O que Salomão fala em outro sentido pode dizer da coroa da glória, não acrescenta tristeza. Provérbios 10:22. Esta coroa, como a harpa de Davi, afasta o espírito maligno da tristeza e inquietação. Assim como pode haver alegria no inferno, não pode haver tristeza no céu. Segundo, esta coroa de glória não atrai inveja. O próprio filho de Davi o invejou e procurou tirar a coroa de sua cabeça. Uma coroa príncipe é muitas vezes o alvo de inveja e ambição para tirar. Mas a coroa que os santos usarão é inseta de inveja. O santo não deve invejar outro, porque todos são coroados. E embora uma coroa possa ser maior que outra, cada um terá uma coroa tão grande quanto for capaz de carregar. Terceiro, essa é uma coroa que nunca se desvanece. Outras coroas rapidamente se desgastam e caem no pó. A coroa pendura por todas as gerações. Provérbios 27, versículo 24. Henrique VI foi homenageado com as coroas de 2 reinos, França e Inglaterra. O primeiro foi perdido pela facção de seus nobres, o outro foi arrancado 2 vezes de sua cabeça. A coroa tem muitos herdeiros e sucessores. A coroa é uma coisa fulminante. A morte é um verme que se alimenta dela. Mas a coroa da glória é imperecível, não murcha. 1 Pedro 5,4. Não é como a rosa que perde a cor e a vernância. Essa coroa não pode murchar, mas mantém-se sempre fresca e resplandece. A eternidade é uma joia da coroa dos santos. Segundo, os reis têm suas vestes. O manto é uma vestimenta com a qual os reis estão vestidos. O rei de Israel e o rei de Judá se assentaram vestidos com suas vestes. 2 Crônicas 18:9. O manto era de escarlate, o velupo forado de arminho, as vestes de cor de púrpura, às vezes de um brilho azul. Assim, os santos terão suas vestes. Vi uma grande multidão que nenhum homem pode enumerar, de todas as nações e tribos, vestido de vestes brancas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. As vestes dos santos significam sua glória e esplendor. Vestes brancas denotam sua santidade. Eles não têm pecado para manchar ou manchar suas vestes. Nessas vestes eles brilharão como os anjos. Terceiro, os reis têm seus cetros em sinais de governo e grandeza. O rei Assuero estendeu o cetro de ouro. Esté 5:2. E os santos na glória têm seu cetro e palmas em suas mãos. Apocalipse 7. Era costume dos grandes conquistadores ter ramos de palmeira na mão, em sinal de vitória. Assim os santos, esses reis, têm palmas, um emblema de vitória e triunfo. Eles são vitoriosos sobre o pecado e o inferno. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, versículo 11. Quarto, os reis têm seus tronos. Quando César voltou da conquista de seus inimigos, foram concedidos a ele 4 triunfos em sinal de honra, e foi colocado para ele uma cadeira de marfim no Senado e o outro no teatro. Da mesma forma, os santos no céu, retornando de suas vitórias sobre o pecado, terão um trono mais rico que marfim ou pérola, um trono de glória. Apocalipse 13:21. Primeiro, esse será um trono alto. Ele está sentado acima de todos os reis e príncipes da terra. Não, está muito acima de todos os céus. Efésios 4. Existe o céu arrejado, que é aquele espaço cuja terra é a esfera da lua. Existe o céu estrelado, o lugar onde estão as estrelas. Existe o céu empíreo, que é chamado de terceiro céu, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Neste glorioso e sublime lugar, o trono dos santos será erigido. Segundo, é um trono seguro. Outros tronos são inseguros, eles ficaram cambaleando. Você os colocou em lugares escorregadios. Salmo 73:18. Mas o trono dos santos é certo. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono,
Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Os santos se sentarão com Cristo. Ele os mantém seguros para que nenhuma mão de violência possa tirá-los de seu trono. Ó povo de Deus, pense nisso. Em breve você se sentará no trono celestial com Jesus. Tendo mostrado em que os santos em glória são como reis, vejam em que o reino dos céus supera outros reinos. Primeiro, destaca-se no fundador e criador. Outros reinos têm homens como seus construtores, mas este reino tem Deus como seu construtor. Hebreus 11:10. Disse que o céu foi feito sem mãos. 2 Coríntios 5:1. Para mostrar sua excelência, nem homem nem anjo jamais poderia colocar pedra nesse edifício. Deus ergue este reino. Seu construtor e construtor é Deus. Segundo, esse reino se destaca em suas riquezas. O ouro não supera tanto o ferro, como este reino supera todas as outras riquezas. As portas são de pérola. Apocalipse 21:21. E os fundamentos do seu muro estão guarnecidos de todas as pedras preciosas. No versículo 19. Basta que os armários tenham pérola, mas já se ouviu falar de portões de pérola antes? Diz que reis lançarão suas coroas e cetro diante dela. Apocalipse 4:10. Contando toda a sua glória e riquezas como pó, em comparação a isso. Esse reino tem a própria divindade para enriquecê-lo, e essas riquezas são tais que não podem ser pesadas na balança. Nem o coração do homem pode conceder, nem a língua do anjo expressa a magnificência do reino celestial. Terceiro, esse reino se destaca em sua perfeição. Outros reinos são defeituosos, eles não têm todas as provisões dentro de si, nem têm todas as mercadorias de seu próprio crescimento, mas são forçados a negociar no exterior para suprir suas necessidades em casa. O rei Salomão mandou buscar ouro a Ofir, 2 Crônicas 8:18. Mas não há defeito no reino dos céus. Aqui estão todas as delícias e raridades para se ter. Aquele que vence herdará todas as coisas. Apocalipse 21:7. Aqui está a beleza, a sabedoria, a glória e a magnificência. Aqui está a árvore da vida no meio deste paraíso. Todas as coisas devem ser encontradas aqui, exceto pecado e tristeza, cuja ausência aumenta, e bem-aventurança desse reino. Quarto, esse reino se destaca em segurança. Outros reinos temem invasões estratégicas ou divisões internas. O reino de Salomão foi pacífico por um tempo, mas finalmente ele teve um alarme dado a ele pelo inimigo. 1 Reis capítulo 11, versículo 11 ao 14. Mas o reino dos céus é tão inexpugnável que não teme ataque ou invasões hostis. Dizem que os demônios estão presos em cadeias. Judas 6. Os santos no céu não precisam temê-los mais do que um homem teme um ladrão que está pendurado em correntes. As portas deste reino celestial não estão fechadas. Apocalipse 21:25. Fechamos os portões da cidade em tempos de perigo, mas os portões desse reino sempre ficam abertos, para mostrar que não há medo da aproximação de um inimigo. Este reino se destaca em sua estabilidade. Outros reinos têm vaidade escrita neles. Eles cessam e são alterados, embora possam ter uma cabeça de couro, mas pés de barro. Farei cessar o reino. Oséias 1:4. Onde está a glória de Atenas, a pomba de Troia? O que acontece com as monarquias síria, grega e persa? Esses reinos são demolidos e colocados no pó, mas o reino dos céus tem eternidade escrita nele. É um reino eterno. 2 Pedro 1:11. Outros reinos podem ser duradouros, mas nunca duradouro. O apóstolo chama isso de um reino que não pode ser abalado. Hebreus 12:28. Está firmado sobre um forte fundamento, a onipotência de Deus. Ela corre paralela à eternidade. Eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22:5. Em seguida mostrarei a verdade desta proposição, que este reino está infalivelmente vinculado aos santos. Em relação à graça gratuita de Deus, é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Lucas 12:32. Não é por nenhum deserto em nós, mas a graça gratuita em Deus. Os papistas dizem que merecemos o reino, mas negamos o título de mérito. O céu é um dom da graça de Deus. Há um preço pago. Jesus Cristo derramou seu sangue por isso. Todos os santos vêm ao reino através do sangue. A suspensão de Cristo na cruz foi para nos levar a coroa. Assim como o reino dos céus é uma dádiva em relação ao Pai, também é uma compra em relação ao Filho. Primeiro, isso nos mostra que a verdadeira religião não é algo irracional. Deus não nos corta do trabalho e não nos dá recompensa. A piedade nos entroniza em um reino. Quando ouvimos falar da doutrina do arrependimento,
mergulhando nossas almas em lágrimas brilhantes pelo pecado, a doutrina da mortificação, arrancando o olho direito, decapitando o rei pecado, e estamos prontos para pensar que é difícil engolir essa pílula amarga. Mas aqui está algo no texto que pode adoçar. Há um reino glorioso reservado para nós, e isso fará as pazes para todos. Essa recompensa gloriosa excede em muitos nossos pensamentos, como supera nossos defeitos. Ninguém pode dizer sem mal a Deus que Ele é um mestre duro. Deus dá o dobro do salário. Ele concede um reino àqueles que o temem. Satanás pode menosprezar os caminhos de Deus, como aqueles espiões que levantaram um mau relatório da boa terra. Números 13:32. Mas Satanás consertará seu salário se você servi-lo. Ele dá um pagamento maldito, em vez de um reino que dá cadeias de escuridão. Judas 6. Segundo, veja aqui a misericórdia e generosidade de Deus, que preparou um reino para seu povo. É um favor que dá aos pobres vermes e não homens. Salmos 22:6. Tenhamos permissão para viver. Mas esses vermes devem ser feitos reis. Isso é generosidade divina. A misericórdia é perdoar-nos, mas é rica a misericórdia nos coroar. Eis que tipo de amor é esse? Os príncipes terrenos podem conceder grandes presentes para esses súditos, mas mantêm o reino para si. Embora Faraó tenha promovido José à honra, ele tenha dado um anel no seu dedo, ele manteve o reino para si mesmo. Somente no trono serei maior do que você. Gênesis 41:40. Mas Deus dá um reino ao seu povo e ele os coloca no trono. Como Davi admira a bondade de Deus em conceder-lhe um reino temporal. Então entrou o rei Davi e sentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E qual é a minha casa que você me trouxe até aqui? 2 Samuel 7:18. Ele se perguntou que Deus deveria tirá-lo do aprisco e colocá-lo no trono, que Deus transformasse o cajado de seu pastor no cetro de um rei. Então como os santos podem admirar as riquezas da graça, para que Deus lhe dê um reino glorioso acima de todos os príncipes da terra, não muito acima de todos os céus. Deus não acha nada bom demais para seus filhos. Muitas vezes pensamos muito em uma lágrima, uma oração, ou em sacrificar um pecado por ele, mas ele não enche a que um reino seja demais para nós conceder. Como os santos lerão as palestras da graça gratuita no céu, e alardeirão os louvores daquele Deus que os coroou com tão surpreendente bondade amorosa. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque seu Pai se deleita em dar-lhe o reino. Lucas 12:32. Ou santificar um pecador por ele. Mas ele não acha que um reino seja demais para nos conceder. Como os santos lerão as palestras da graça gratuita no céu, que o coroou com tão surpreendente bondade amorosa. Isso nos mostra que o cristianismo não é uma coisa vergonhosa. Homens sábios medem as coisas até o fim. Qual é o fim da piedade? Traz um reino glorioso. O pecado de um homem o envergonha. Provérbios 13:5. Que fruto você teve nessas coisas das quais você agora está envergonhado? Romanos 6:21. Mas religião traz honra. Provérbios 4, versículo 8. Traz um homem ao trono, a coroa termina em glória eterna. É uma tolice do pecado censurar um santo. É como se Simei tivesse censurado Davi quando ele seria feito rei. É sabedoria de um santo desprezar uma reprovação. Diga como Davi quando dançou diante da arca: eu serei ainda mais vil. 2 Samuel capítulo 6, versículo 22. Se orar, ouvir e sentir ao meu Deus é servil, então eu ainda serei mais vil. Esta é minha excelência, minha glória. Estou fazendo agora o que me levará a um reino. Não pense que é uma vergonha ser um cristão. Eu falo principalmente para você que está entrando nos caminhos de Deus. Talvez você possa se encontrar com alguém que o repreenda e o censure. Amarre suas censuras com uma coroa sobre sua cabeça. Desprezes sua censura, tanto seu elogio. Lembre-se de que há um reino vinculado à piedade. O pecado atrai o inferno atrás dele. A graça desenha uma coroa depois dela. Quarto, veja aqui o que pode trazer o povo de Deus a ansiar pela morte. Então eles entrarão em seu reino glorioso. De fato, os ímpios podem temer a morte. Não os levará a um reino, mas a uma masmorra horrível. O inferno é a prisão, onde eles devem ficar apodrecendo para sempre, com o diabo e seus demônios. Para cada pessoa sem Cristo, a morte é o rei do terror, mas os piedosos podem ansiar pela morte. Ele os elevará a um reino. Quando o pai de Cipião lhe falou dessa glória, com a qual a alma imortalmente, porque então disse Cipião: demorou tanto tempo na terra, por que não me aprendeu a morrer? Os crentes não são perfeitamente felizes até a morte. Quando Cromel perguntou a Salomão que ele achava feliz, ele disse a Terlus, um homem que já estava morto:
Um cristão na morte será completamente instalado em sua honra. O óleo da unção será derramado sobre ele e a coroa real será colocada sobre sua cabeça. Os trácios, em seus funerais, usavam música festiva. Os pagãos, como observa Teócrito, tiveram seu banquete fúnebre, por causa daquela felicidade na qual ele supunha que os falecidos haviam entrado. Os santos são agora herdeiros do reino. Tiago 2,5. O herdeiro não deseja ser coroado? Na verdade, há o suficiente para nos desmamar e nos deixar dispostos a partir daqui. Os santos comem cinza como pão. Eles estão aqui em uma condição de sofrimento. Os nossos ossos estão espalhados na boca da sepultura, como quando se corta a lenha. Salmo 141:7. Quando o homem corta uma árvore, as lanças voam para cima e para baixo, aqui e ali. Então aqui um santo ferido, ali um santo masmado. Nossos ossos vão como batata frita para cima e para baixo. Por amor de ti somos mortos o dia todo. Romanos 8:36. Mas há um reino vindo. Quando o corpo é sepultado, a alma é coroada. Quem não estaria disposto a navegar em uma tempestade se tivesse certeza de ser coroado assim que chegasse à praia? Porque os piedosos olham tão horrivelmente para os pensamentos da morte, como se estivessem indo para a execução do que para a coroação. Embora devêssemos estar dispostos a ficar aqui por algum tempo para servir, ainda assim devemos, como Paulo, desejo de partir e estar com Cristo. O dia da dissolução de um quente é o dia de sua inauguração. Mas como saberemos que este reino glorioso será estabelecido sobre nós na morte? Primeiro, Deus estabeleceu o seu reino de graça dentro de cada um de seus filhos. O reino de Deus está dentro de vocês. Lucas 17:21. Pelo reino de Deus aqui significa o reino da graça na oração. A graça pode ser comparada a um reino, ele balança o cetro das leis. Existe a lei do amor, a graça derruba as guarnições do diabo, leva o coração a uma doce sujeição a Cristo. Este reino da graça está estabelecido em seu coração. Você governa sobre seus pensamentos. Você pode prender esses reis em correntes. Salmo 149:8. Você é um rei sobre seu orgulho, paixão e incredulidade. O reino de Deus está dentro de você. Enquanto os outros aspiram a grande terreno, você trabalha por um reino dentro de você. Certamente, se o reino da graça está em seu coração, você terá o reino da glória. Se o reino da graça de Deus está em você, você estará no reino da glória dele. Mas que esse homem nunca pense em reinar em glória, que agora vive escravo de suas luxúrias. Segundo, se você é um crente, você irá para este reino abençoado. Ricos na fé, herdeiros do reino. Tiago 2,5. A fé é um ato heróico de alma. Faz uma aventura santa em Deus por uma promessa. A fé é a graça suprema. A fé nos coloca em Cristo. Em nosso título, a coroa vem por Cristo. Pela fé nascemos de Deus e assim nos tornamos filhos do sangue real. Pela fé nossos corações são purificados. Atos 15, versículo 9 ao 10. E somos feitos aptos para o reino. Ricos na fé, herdeiros do reino. A fé abre uma estrada para o céu. Os crentes morrem herdeiros da coroa. Terceiro, aquele que tem um espírito nobre e real irá para o reino celestial. Coloque a sua afeição nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Aquele que tem um espírito celestial irá para o reino celestial. Você vive acima no mundo. A águia não pega moscas, ele voa alto no ar. Você ansia por glória e imortalidade. Você abomina o que é sórdido e carnal. Você pode pisar em todas as coisas subliminares. O céu está em seus olhos e Cristo em seu coração, e o mundo sobre seus pés. Aquele que tem um espírito tão real que não parece inferior a uma coroa, ele habitará no alto e terá seu trono montado muito acima dos céus. A exaltação tem um duplo aspecto. Primeiro, a exortação olha para o cruel. Existe um reino a ser conquistado, um reino tão esmaltado e enfeitiçado com glória. Então por sua tolice não se tornem capazes desta gloriosa bênção. Não para a satisfação de uma luxúria básica, perca o reino. Não bebam o reino, não para o colo do prazer, perca a coroa da vida. Se os homens, antes de cometerem um pecado, apenas se sentarem e considerarem racionalmente se o presente ganho e a doçura do pecado compensariam a perda do reino celestial, isso os faria suar frio e daria algum freio à sua vida desresfriada. Jacó segurou Esaú pelo calcanhar. Não olhe para o rosto rosidente do pecado, mas pegue pelo calcanhar. Olhe para o fim altíssimo. Vai privá-lo de um reino e algo pode compensar essa perda. Não é loucura para as obras infrutíferas da treva. Efésios 5:11.
perder um reino, como o diabo no último dia repreenderá e irá dos homens, que eles devem ser tão estupidamente estúpidos por um corcalho, renunciar a uma coroa. São como aqueles índios que, por conta de vidro, partem de seu ouro. Certamente contribuirá muito para o vexame dos condenados, pensar em quão totalmente eles perderam o reino. A exortação olha para o Deus e exorta as duas coisas. Primeiro, existe um reino reservado para nós, então que isso seja um motivo para o dever. Faça todo o serviço que puder para Deus enquanto viver. Gaste-o se e seja gasto. A recompensa é honrosa. Os pensamentos de um reino devem acrescentar asas à oração e fogo ao zelo. Pergunte o que você tem feito para Deus, que amor você demonstrou ao nome dele, que zelo por sua glória. Onde está a cabeça daquela luxúria de Golias que você matou por causa dele? Acho que às vezes devemos ir para o nosso quarto e chorar, para considerar quão pouco trabalho temos feito para Deus, que grande desproporção existe entre nós e nosso serviço e nossa recompensa, o que é todo o nosso choro e jejum comparado a um reino. Melhore todos os seus talentos para Deus, faça épocas de graça, oportunidades de serviço. E para que você possa agir com mais vigor para Deus, saiba e tenha certeza que quanto mais trabalho você fizer, mais glória você terá. Todo santo terá um reino, mas quanto mais serviço o homem fizer para Deus, maior será o seu reino. Há graus de glória que provarei assim. Primeiro, porque há graus de tormento no inferno. Eles receberão maior condenação. Lucas 20:47. Aqueles que fazem da religião um manto para seus pecados terão um lugar mais quente no inferno. Agora, se há graus de tormento no inferno, então, pela regra do contrário, há graus de glória no reino dos céus. Novamente, ver Deus em sua graça gratuita recompensa os homens de acordo com suas obras. Portanto, quanto mais serviços eles fizerem, maior será a sua recompensa. Eis que eu venho sem demora, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Aquele que fez mais receberá mais. Aquele que ganhou 10 vezes o que lhe foi confiado foi governante de 10 cidades. Lucas 19, versículo 16 ao 17. Isso pode muito exercitar a eminência na religião. Quanto mais a lâmpada de sua graça brilhar, mais você brilhará no orbe celestial. Você teria sua coroa mais brilhante, seu reino mais, seus ramos de palmeira mais florescentes. Seus eminentes cristãos, faça muito trabalho em pouco tempo. Enquanto você está deitado, Deus está deitando. Quanto mais glória você trouxe a Deus, mais glória você terá de Deus. Segundo, ande dignamente deste reino. Você deve andar digno de reino de Deus que o chamou para o seu reino. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Viva como reis, deixe a majestade da santidade aparecer em seus rostos. Aqueles que olharam para Estevão viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Atos 6:15. Uma espécie de brilho angelical foi visto em seu rosto. Quando brilhamos em zelo, humildade e santidade, isso nos embeleza e honra aos olhos dos outros e nos faz parecer herdeiros de uma coroa celestial. Aqui está o conforto para o povo de Deus em caso de pobreza. Deus lhe deu um reino, deles é o reino dos céus. O Filho de Deus é muitas vezes tão baixo no mundo que ele não tem um pé da terra para arredar. Ele é pobre em bolsa, assim como o Espírito, mas aqui está uma forte de consolação aberta. O santo mais pobre que perdeu seu zelo de ouro é herdeiro de um reino que supera todos os reinos e principados do mundo, mais do que o diamante supera a sujeira. Este reino é inigualável e interminável. A esperança de um reino, diz Basílio, deve levar um cristão com corações e alegrias através de todas as suas aflições. E é um ditado de Lutero: o mar da misericórdia de Deus, transbordando de bênçãos espirituais, deve afogar todos os sofrimentos desta vida. E se você for agora em trapos, você terá suas vestes brancas. E se você só tem pão e água, você deve festejar quando entrar no reino. Aqui você bebe a água salgada das lágrimas, mas em breve você beberá o vinho do paraíso. Seja confortado com os pensamentos de seu glorioso reino.